você sabe, a gente convida tubarões. Às vezes o tubarão é tubarão, às vezes é tubarão voador, e o de hoje é um tubarão voador incrível no mercado financeiro, fala de investimento como ninguém. Aqui, só CEOs e founders de grandes empresas e de coisas que é aqui. Maravilhoso aqui esse estúdio, hein? Nunca tinha vindo em algo tão Inovador. bem inovador e com uma produção aí de primeira. Então, mas você sabe que eu tenho que inovar, né? Todo lugar que eu vou, claro, eu quero inovar de algum jeito. Aí eu falei, o que eu vou fazer de diferente no podcast? Já sei. Tirar aquela televisãozinha e vou pôr uma tela atrás. Ficou bonito. Não ficou legal? Ótimo. Que bom, fico feliz. Pelo menos a gente deixa a nossa marca em alguma coisa diferente. Se eu não fizer alguma coisa nova, eu sempre vou ficar achando que eu estou fazendo mais do mesmo. E eu não faço, eu falo para todo mundo que não pode fazer mais do mesmo. Vou levar essa comigo. Então... Né? Eu estudava aqui em São Paulo, no Colégio Santa Cruz, e vai chegando ali no final do colegial, nem sei se é colegial hoje o nome. Também não sei mais. Vai mudando os nomes. Mas enfim, nos últimos anos da escola, as pessoas começam a pensar, né? E aí, o que você vai fazer da vida? Qual que vai ser a sua carreira e tal? Até os 18 anos, a vida vai, geralmente... Te cobra, você né? segue um caminho meio normal, né? E as vidas começam a seguir caminhos diferentes, geralmente depois do colégio, né? E naquele momento, isso era 2003... na verdade eu pensei até me aposentar, na verdade quando eu saí dessa gestora que eu montei, a ideia era aposentar, só que depois de 3 meses... Quer aposentar com quantos anos? 30. Mas depois de 3 meses era... Queria aposentar meio cedo, não acha não? Depois de 3 até parece meses... que você ia aguentar isso. Não aguentei 3 meses e tal, fiz algumas coisas que eu queria ter feito e nunca tive tempo, né? Fui fazer o Caminho de Santiago, fui fazer umas viagens por aí, mas depois de 3 meses... não é tão legal assim a vida de aposentado, porque todo mundo sonha e tal, né, em ficar livre e não ter que trabalhar, mas o problema é que a maior parte das pessoas da cidade não estão nessa condição, então eu ficava sem fazer nada o dia todo, né, então não tem amigo para acompanhar. Sabe qual era o pior? Eu fiquei desempregado uma época, que eu brinco desempregado quando eu vendia E aí eu vendi eu já tinha me desvencilhado dos importados, porque eu falei, vou me dedicar Quando eu vendi eu falei, bom... E aí? E agora? Eu tô desempregado, eu brincava comigo mesmo, né? Não tinha negócio para tocar, não tinha... Eu falei, eu não tenho escritório para ir, não tenho negócio para tocar, o que eu vou fazer? Aí todo mundo, vai pra Austrália, vai fazer surf, vai, sei lá o que vai fazer, não precisa fazer nunca mais, você precisa trabalhar na vida, já vendeu 2 empresas, já fez 2 exits, até logo, não precisa fazer mais nada. E eu falava, a pior coisa da vida é quando o domingo é igual a segunda-feira. Aí você não faz mais diferença entre sábado. O que é legal do final de semana é quando você espera por ele, vai descansar, vai passear, vai não sei o quê. Então, olha, no sábado eu faço aquilo, no domingo eu faço aquilo. Quando todos os dias são iguais e tanto faz, domingo ou segunda e terça, e sábado ou domingo é tudo igual, Deus me livre. Exatamente. Eu passei por essa e em 3 meses eu já estava buscando outras coisas para fazer. E daí, eu me lembro que na época que eu analisava ações, lá por volta de 2011, eu fiquei encarregado de analisar ações americanas. E naquela época, a gente não tinha no Brasil essa cultura de investir fora. Acho que, de certa forma, eu fui um dos pioneiros, né? E lá fora a gente tinha empresas que a gente não tinha no Brasil. O Brasil é muito sistema financeiro, segmentos tradicionais, né? Banco, seguradora, setor elétrico, empresas de commodity, né? Petrobras, Vale. E lá fora me deparei com várias empresas de internet. Booking, Google, Facebook, e eu vi que essas empresas elas tinham algumas características interessantes. Elas conseguiam crescer porque a internet crescia, ainda cresce, mas naquela época crescia muito mais rápido. Você conseguia vender globalmente, né, não só para quem estava no Brasil, e 24 horas por dia. E isso me chamou a atenção e eu falei, o que tem de negócio de internet que geralmente conseguem crescer gerando caixa, ou seja, geralmente é um business bom, e investimentos. E daí eu descobri uma empresa chamada Morningstar, é uma empresa listada na bolsa, inclusive, né? Tem um valuation bem interessante. E eles tinham esse modelo de assinatura, né? Uma espécie de Netflix da análise, né? O consumidor, ele paga uma mensalidade e recebe conteúdos de análise de investimentos. A Morningstar começou lá atrás fazendo isso, daí eu falei, poxa, não tem ninguém fazendo isso no Brasil. Vou replicar esse modelo. E assim começa a Suno Research, né, que a empresa começou no começo de 2017.
A gente deu sorte também, né? Pegou um mercado mais favorável, um período de Porque queda da taxa de 2015 foi uma juros. paulada, né? Talvez se a gente tivesse começado alguns anos antes, talvez a gente tivesse enfrentado um mercado bem mais difícil É, e talvez desistido. Mas, enfim, sorte ajuda também, né, Cris? sem dúvida. Você me falou que a sorte me achou trabalhando, mas me achou, né? Exatamente. Também tivemos outros azares, né? Mais recentemente um mercado mais desafiador, etc. E aí, então, a Suno nasceu com o propósito de ajudar Sim. as pessoas a investirem, Isso. orientar essas pessoas a investirem. Isso. E ela tem um braço de educação também, ou ela tem só realmente... Vamos lá. A gente nasce com essa missão, né? Nossa missão está lá na nossa parede, né? Auxiliar os nossos clientes a investir melhor. Essa é a nossa missão, né? Aham. E temos entregado isso. A gente tem todas as nossas recomendações, tem performado bem acima dos benchmarks. Os nossos Quanto fundos você também. tem de custódia hoje? Hoje a gente está 1.700 nos fundos, né? E temos mais de 100 mil clientes, tanto na Asset como no modelo de assinatura. Uhum. A gente tem por volta de 100 mil clientes. E temos entregado essa missão, né? Assim, nesse ponto da parte de educação, né? Quando a gente começou a investir, quando a gente começou a criar a empresa, a gente percebeu que um dos gargalos era a formação de investidores, né? Por que tem pouco investidor? Porque tem pouca informação, tem pouca educação a respeito da classe de ações, fundos imobiliários, etc. Então a gente investiu não só em fazer curso, mas livros e principalmente sites que têm ferramentas que auxiliam os investidores a analisar. Então, quem investe talvez conheça algum desses sites, né? O Status Invest é um site bem popular no segmento que nós atuamos, FIIs, Funds Explorer. Esses sites são sites que a gente ajudou a criar desde do início e hoje são muito importantes para quem quer se informar a respeito de investimentos. Então, a gente não vende só análise, a gente criou todo um ecossistema de ferramentas para que as pessoas possam se informar melhor. E essa é a nossa missão, né? Ajudar o investidor pessoa física a investir melhor. Hoje a gente até tem clientes institucionais, né? Um dos maiores bancos de investimento do Brasil, o maior banco de investimentos do Brasil investe nos nossos fundos, a maior corretora do Brasil investe nos nossos fundos, né? Já temos até fundos de pensão. Então a gente começou com pessoa física, mas a gente também está tendo investidores institucionais investindo conosco. E aí tem uma dica boa para esse mundo maluco que está aqui, o dólar sobe ou o dólar desce? Como é que vai? Uma coisa que eu aprendi, Cris, é que dólar é imprevisível, né? Todo mundo me fala isso. Eu prefiro... Quem diz que sabe, geralmente não sabe. Eu sou mais um analista do micro, né? Sim, mas... Do que do macro. Então, mas vamos pensar em macro um pouco. Com essa situação, Estados Unidos, China, tal, não sei o que, as pessoas estão achando que está migrando. Talvez o poderio dos Estados Unidos talvez não seja tanto nos próximos anos e que esse poderio talvez se transfira para a China. Eu gosto de pensar que ele vai vir para o Brasil em algum momento, se a gente conseguir se organizar. Sempre vem. Só que o problema é que é voo de galinha. Mas não, acho que talvez se a gente conseguir se organizar, a gente consiga. Mas se essa migração acontecer, o dólar vai cair, com certeza vai perder força. O que você acha sobre isso? Bom, eu não sou economista e eu acho muito difícil prever dólar. Vamos pegar aqui os dois grandes eventos que teve recentemente, né? Que fizeram o dólar ter uma volatilidade. A guerra da Rússia e da Ucrânia e a pandemia. Ambos os eventos eu acho que eram muito difíceis de serem previstos. Então, o dólar tem esses fatores que é muito difícil você imaginar que vai acontecer uma pandemia que vai vir parar no Brasil, o dólar vai de 4 para 6, que foi a última supervalorização aí que a gente viu do dólar. Então eu prefiro não falar do que falar besteira. Agora, tem coisas que a longo prazo deveriam influenciar, né? Uma delas é um pouco de aço, e hoje a Vale, que é uma importante empresa exportadora, ela não cresce mais tanto quanto crescia no passado, né? Ela teve ali de 2000 a 2010, ela deve ter crescido 10 vezes. De lá para cá, ela praticamente não cresceu mais tanto, né? Então, eu acho que esse novo ciclo de crescimento do Brasil vai se dar muito pelo agronegócio, que tem, apesar de existir uma volatilidade, tem uma volatilidade menor que as commodities minerais, né? Como o minério de ferro. E quem sabe aí a questão de energia também, né? Que também acho que a gente precisa destravar muita coisa para estimular investimento em gás, etc. Quem sabe aí hidrogênio verde, biogás. Eu acho que tem algumas pautas boas para o Brasil, mas
algumas delas dependem mais de Brasília do que outras, né? O agronegócio eu acho que depende menos de Brasília. Essa Só questão eles não energética atrapalharem, tá bom já. já tá bom, já tá bom. Só não mexer, tá bom. Mas não atrapalham muito, não. E eu acho que temos um congresso muito forte também hoje, que já deu vários recados pro governo federal, né? Inclusive essa semana teve umas 2 ou 3 vitórias importantes aí Sim. do agronegócio, né? No momento que a gente está gravando. Que dia é hoje? Hoje é dia 25, né? 25 de maio. Então, eu acho que temos aí um congresso muito forte alinhado com o agronegócio. A questão energética é um pouco mais confusa, né? Inclusive, estamos tendo um certo debate, né, a respeito da bacia ali do Foz, do Amazonas e toda aquela margem equatorial, que eu acho que pode ser um novo pré-sal, né? O pré-sal foi uma dádiva de Deus. E se você for fazer as contas, né, você fala, pô, a gente está ganhando tanto dinheiro com o pré-sal, onde que está indo esse dinheiro? Praticamente o que se paga de tributos e dividendos da Petrobras é o que financia esse incremento do Bolsa Família de 400 para 600. A sociedade escolheu pegar todos esses recursos do pré-sal e fazer essa alocação. Não vou nem entrar no mérito se é a melhor alocação ou não, mas é o programa social que nós escolhemos pegar essa riqueza do pré-sal e aplicar. Mercados, então, você acredita que os mercados mais proeminentes para frente é alimentação e energia? Eu acho que sim, né? Inclusive nos Estados Unidos, eu estava conversando com um dos caras que mais entende de mercado energético, ele falou um negócio interessante. O investimento nesse negócio do shale gas nos Estados Unidos e tal, foi mais ou menos, representou mais ou menos 40% do PIB incremental dos Estados Unidos. Os Estados Unidos cresceu mais ou menos 3% ao ano aí nos últimos 15 anos, e a questão energética representou 40% desse crescimento no período. O Brasil poderia fazer a mesma coisa. Nossa, o Brasil tem a faca e o queijo na mão. Tem muita coisa para fazer aqui. Né? Questão oportunidade. E acho que alinhado também com o futuro da questão da transição energética, sabe? Então, mais energias renováveis. O próprio gás, ele substitui bastante o uso do petróleo, né? Então, acho que tem muita coisa para fazer aqui. O problema da questão energética é que precisa de muitas autorizações, muitas coisas que dependem um pouco de Brasília ter boa vontade. Vamos ver se esse governo vai ter. Moedas, vamos falar de moedas. Você é cripto, você é a favor, é contra, gosta, acha que tem que ter uma carteira de cripto na carteira ou não? Eu não invisto não. O pessoal de cripto não gosta muito de mim, porque o pessoal acha que quem não investe tá fazendo errado. Bom, respeito lá a turma, mas eu não invisto não. E tem um motivo muito simples. Quando eu invisto com o objetivo de ter um bom retorno sobre o capital investido. A longo prazo. E se a gente pegar a história da humanidade, as riquezas foram construídas de 2 formas. Ou participação societária, né, você já fez 2 exits, ou imóveis, participação em imóveis, né? E obviamente quando a gente fala participação societária, pode ser ação comprada na bolsa, você pode fundar uma empresa e vender, mas ou é empresa ou é imóvel. Não existe muita riqueza fora disso, então não tem muito que inventar moda, não invisto em criptomoeda, mas também não invisto em ouro, não invisto em carros antigos, violino antigo, nada disso, obra de arte, não invisto. Até peça de Lego, já vi que tem gente que coleciona de tudo hoje em dia, né? Tênis e tal. Não, enfim, boa sorte, mas... E tecnologia? Metaverso, AI e outras empresas de tecnologia, como é que você... Eu fui um dos primeiros a ser um vocal investidor dessas empresas. Eu comecei a investir lá atrás, em Apple, em 2011, que nem eu falei. Eu me lembro que eu investia, era nos últimos dias do Steve Jobs. E eu acho que cada empresa de tecnologia tem que ser analisada de maneira individual. Eu não invisto em tecnologia, eu invisto em empresas individuais, né? Uma empresa, uma tese que você gosta, né, naquela lá. Exatamente. Eu gosto de algumas ali, né? Então, Apple, Facebook, Google, a própria Amazon, acho empresas interessantes. Uma que eu acabei não investindo, até me arrependo, em Nvidia, né? Nossa senhora, eu fui visitar a Nvidia quando fui para o Vale do Silício. Aquele prédio gigantesco, aí entrei, não tinha ninguém dentro, porque também era meio fim de pandemia e tá tudo meio home office, e lá mais ainda do que aqui. E aquele prédio gigante com ninguém dentro, eu falei, nossa, será que essa empresa vai, né? Porque
parecia um mortuário, parecia que não tinha ninguém, parecia que a empresa estava parada. Você fica com uma má impressão daquilo. Uhum. Só tínhamos nós. Eram, assim, acho que eram 44 pessoas esse grupo que foi para Vale do Silício, e a gente entrou naquele prédio vazio. Falei, nossa, será que essa empresa vai... Aí essa semana a empresa, bum! Falei, nossa, É. fica a Mas impressão enfim, você errada. perguntou de metaverso. Eu nunca entendi muito bem o que é isso. Agora, inteligência artificial, eu uso bastante no meu dia a dia para vários aspectos. Na empresa a gente estimula bastante. E é realmente impressionante, É impressionante. o uso desse negócio. Eu acho que é um caminho meio sem volta. Isso vai revolucionar, acho que praticamente todas as indústrias. E é algo para a gente ficar atento. A gente faz um exercício de futurologia, obviamente, É. mas dá para imaginar que algumas empresas vão sofrer bastante e para outras pode ser uma oportunidade enorme. Eu acho que, é como quando eu vi a internet, sabe? A sensação que eu tenho. Eu Sabe que quando também. chegou, que você fala, nossa, esse negócio vai Nossa, balançar, mas não sei quanto, não sei como, não sei de que jeito, mas que exatamente. vai. Eu tive essa AI mesma me dá essa sensação 3 sensação. vezes na vida. Quando eu vi a internet, quando eu vi o iPhone a primeira vez, Nossa, iPhone é. e essa daí. Essa Eu não mesmo. fui nem o iPhone, foi quando eu vi o primeiro negócio da iPod que ele fez, lembra de música? Aquele Isso foi impressionante também. primeirozinhozinho. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu, esse cara vai transformar a forma do mundo se comunicar. E realmente, depois veio uma atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra. Eu lembro que eu era usuária de BlackBerry, amava meu BlackBerry, adorava meu BBM, falava com todo mundo pro BBM, amava, não sei BBM. o quê. E aí, de repente, ele veio com aquele teclado. Eu falei, gente, mas esse teclado, assim, de apertar o dedo, pro moleque que tem unha, aquele negócio não vai dar certo isso aqui, eu acho que não vai dar certo. Depois eu pensei bem, falei, esse cara vai transformar, vai transformar. Aí veio o iPad. Aí eu falei, não, agora ele exagerou. Ninguém vai usar um computador desse tamaninho e ninguém vai usar um telefone desse tamanhão, porque ele era grande para telefone, ele era pequeno para computador. Eu falei, agora essa o, o Steve Jobs errou. Aí depois, alguns anos depois, hoje, por exemplo, eu tenho meu iPad e não vivo sem, né? Então, realmente, esse cara E a inteligência artificial é uma coisa que vem igual, mexe né? com o nosso imaginário. Aonde vai parar? Não sei, mas quando ele produz um texto melhor do que a gente produz, né? E assim, É. pô, a gente investiu na nossa educação, a gente passou em provas disputadas aí, e quando o negócio tem uma resposta tão boa ou melhor que a sua, é impressionante. Frações de segundo. O que eu tenho feito é economizado tempo, porque assim, eu não acho que ele tem. Por enquanto, eu não vi. Talvez eu ainda não esteja fazendo a pergunta certa, porque eu sei que ali é mais importante a pergunta do que a resposta. Mas, como fazer a pergunta, né? Mas eu andei usando assim. Eu preciso escrever um negócio, eu ponho lá o que eu preciso escrever, deixo ele escrever para mim, aí depois eu corrijo um pouco aquele É texto isso. e vai. Mas não vi ele sair com um texto assim que eu falasse, uau! Mas eu acho que é o começo, entendeu? Tem algumas coisas que você dá uma Tem que fuçada na educar. internet. Não, já tem caras que estão conectando com outras funcionalidades, né? Então, reserva para mim um restaurante hoje à noite, um bom restaurante italiano em São Paulo. Ele vai lá e faz. Já tem alguns caras que estão fazendo algumas coisas assim que é É tudo, impressionante. né? Na verdade. Dá pra fazer tudo com esse cara. Dá para fazer tudo. Nossa, que loucura isso. É Vai ser impressionante. bem louco essa história. É, verdade. E você, sonho? Qual o próximo sonho? Bom, acho que tem várias frentes aqui, né? Vamos Eu lá. casei, quem sabe ter filhos é uma vontade Família, nossa. sonho. Exatamente. E profissionalmente é continuar entregando. Você quer aumentar esse negócio? Você quer diversificar? Você A quer gente está abrindo investir? outras linhas, né? Mas assim, as linhas que a gente tem, acho que já estão, já estão, vamos dizer assim, já estão existentes, né? Elas já existem. Uhum. O que nós precisamos é ganhar market share. Acho que a gente ganha market share em todas as linhas de negócio que a gente atua. Porém, algumas a gente ainda é muito pequeno e acho que a gente pode continuar crescendo. O que você acha do futuro dos bancos? Com esse crescimento tecnológico todo e essa Não, os coisa. bancos eles vão ter sempre um lugar importante, né? Mas Eu que acho. fica tão concentrado assim, 4 carinhas lá, mandando, Vamos lá, ditando a regra? acho que são várias unidades de negócio diferentes, né? A parte de investimentos, eu acho que a tendência ao longo do tempo é eles terem um market share menor, não tem muito o que fazer.
tem outras partes que eu não sou tão... Empréstimo também, né? Empréstimo acho que não. Empréstimo acho que vai continuar sendo eles, porque o balanço deles é muito grande, né, Cris? Não... Mas agora tá tão diversificado, né? Tem tantos pequenininhos fazendo esse trabalho. Às mas vezes eles não têm mais... balanço para emprestar, né? Você pega essas fintechs, elas praticamente não são muito atuantes em crédito ainda, né? Uma outra linha, Porque o elas cartão ainda não de são crédito. repassadores de... né? Daqui a pouco elas podem ser, né? É que o difícil é ter funding barato, como tem um Banco do Brasil, um Itaú, né? E o próprio balanço. Você pega lá o balanço do Itaú, deve ser, sei lá, 250 bilhões de reais. Com esse balanço, ele pode emprestar mais de um tri aí, se ele quiser. Se ele Com quiser, é com bom. essa questão de Basileia, né? Ou seja, assim, para quem não conhece, né? Basicamente, um banco ele só pode emprestar algo proporcional ao tamanho do capital que os sócios têm lá, né? E o capital de sócios de outros bancos é muito pequeno perto do todo. Talvez se eles fizerem mais emissões ao longo do tempo e tal, talvez eles ganhem tração. Mas eu acho que crédito é muito difícil o banco ser substituído ao longo do tempo. Assim, crédito para pessoa física mesmo, porque a distribuição é importante, né? Então eu sou menos otimista. Eu acho que talvez perca um pouco, né? Mas menos do que em outras linhas. Essa última lei que vai regulamentar ou taxar os investimentos externos, etc., você acha que isso vai mudar um pouco o mercado nesse aspecto? As pessoas vão começar a investir mais no Brasil ou vão mudar um pouco as operações? Vamos ver. O que você acha que vai Por incrível acontecer? que pareça, Você acha que passa essa lei? Bom, eu não sou um expert, mas assim, as pessoas que eu consulto, elas são pessimistas que vai passar, ou seja, são otimistas, né? Acho que vai ter dificuldade de passar. Tomara, né? Assim, tributação a gente tem que dar um basta, né? Tipo assim, já pagamos muito, pessoal, se vira com o que tem, né? Porque a sensação é a seguinte, você pagou imposto para produzir, né? Porque seu IPI você paga no Brasil que nenhum lugar do mundo tem. Você paga imposto para produzir, você paga imposto em cima do funcionário que você tem ali para te ajudar a produzir. Uhum. Depois você paga imposto para circular a mercadoria, que depois na hora que você vende, você paga imposto de novo para circular a mercadoria. Uhum. Depois você paga PIS, COFINS, etc. Aí depois você paga imposto de renda, porque se depois de tudo isso você ainda fizer uma mágica gigantesca e sobrar dinheiro, aí você paga imposto de renda sobre esse dinheirinho que sobrou. Já pagou imposto de renda. Aí então você está pagando desde a época que você começou a produzir, né? Voltamos lá, PPI, PIS, COFINS, IPCM, etc e tal, imposto de renda. Você pagou tudo até o final da cadeia. Aí depois que sobrou um dinheirinho que sobrou, você aplica. Aí agora você vai pagar a sua aplicação também. Aí fica um pouco mais pesado, né, amigo? Tá assim, acho que passou. Não é que eu não acho justo pagar imposto, acho que é justo pagar imposto. Porém, não dá para você pagar do começo ao fim da cadeia, aí sobrou um pouquinho, esse pouquinho agora, sabe o que acontece? Vou aplicar, porque a hora que eu cair o mercado, eu tenho esse dinheiro guardadinho aqui. Aí se eu pagar imposto, esse dinheirinho que você deixou guardadinho aqui. Aí fica um pouco mais difícil das pessoas quererem fazer qualquer coisa no Brasil, porque vai ficando cada vez mais difícil você ganhar dinheiro, né? A maior parte dos impostos, eles vão para Brasília, que está muito distante das necessidades de cada indivíduo, né? Então, é um dos motivos para a gente pagar imposto, é para a gente ter serviços como contrapartida, né? Só que a gente manda para uma cidade que está muito Distante das de nossas nós e não necessidades, sabe né? quais são as nossas necessidades, né? Vou falar das minhas necessidades. Pô, aqui em São Paulo, eu acho que segurança é uma questão Seríssimo. que é um valor importante para as pessoas, né? Adoraria que tivesse mais recursos aqui, né? Para investir em segurança, porque às vezes o cara que está ali em Brasília não sabe qual que é a necessidade. Eu estou falando da minha necessidade. Tem gente que, a necessidade de saneamento, tem regiões que a Saúde. necessidade é outra, né? Então, construir uma escola. Então, eu acho que isso é uma das coisas que a gente deveria rever no Brasil também, né? A distribuição dos impostos para ele ficar mais próximo de quem contribui e entender melhor as necessidades deles. Voltando para o nosso assunto AI, por falar nisso, né? Esteve aqui comigo o Álvaro Chocair, que aliás é grande incrível, cara maravilhoso, que aliás a gente assiste o programa dele porque ele é bárbaro. E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que eu não tinha pensado. Vou compartilhar aqui com você. Ele falou que ele acha que com o futuro não vai ter mais governo. Que com a inteligência artificial e com a posse do nosso celularzinho, em vez de você ter alguém te representando para votar,
você pode votar sozinho. Sim, sim. As Então, se o pessoas cara têm falar que. assim, você quer educação ou saúde? Eu É vou falar lógico. saúde, você vai falar educação, outro vai falar segurança, que seja o que for. Mas Uhum, a gente mesmo pode votar os projetos. Por que que a gente precisa que sim. alguém que vote por nós? A democracia, do jeito que a gente conhece ela Tá ganhou muita adaptando. atração nos Estados Unidos, né? Essa questão de Câmara, Senado, foi criado lá atrás, e eu entendo a necessidade, porque assim, você tinha várias comunidades Precisam ser que representadas. precisam ser representadas. Então, cada uma escolhia, pessoal, aqui, quem que vai nos representar lá no governo central? Daí nós escolhemos, né, aqui o representante para nos mandar para lá, porque naquela época, obviamente, as telecomunicações Não elas eram funcionava. mais frágeis. Agora, com a internet do jeito que é, a inteligência artificial do É. jeito que é, e Será que a esse gente precisa de um intermediário entre as nossas vontades? Pois é. Né? Olha que pergunta interessante. Óbvio que o governo, aliás, não só o governo, acho que quase todas as instituições, a sua primeira missão é a sobrevivência. É. Né? Não sei se eles vão entregar tão facilmente O o ouro. poder que tem, mesmo porque é muito rentável, né? Sem dúvida, mas assim, você gastar 500 milhões, sei lá, para o fundo partidário, podia ser bem usado na segurança, aqui ou ali, Ah, para que a gente gastasse a grana com essa gente, talvez não precisasse, né? Então, quem sabe, eu não acho que é uma coisa agora, mas pensando a longo prazo, realmente pode ser uma coisa e que... eficiência também, só para dar um exemplo, né? Quantos processos existem lá no STF? Né? 50 mil, eu não sei. É muita coisa. Pô, eu acho que a inteligência artificial poderia ajudar a fazer uma leitura e, quem sabe, sem Uma também tanta pré-análise. influência, né? Mais rápido e sem Tendência. tendência, né? Isso em geral, eu acho. Então, acho que com o tempo... Mas eu acho que a votação é meio óbvia que ela seja feita cada um por si, no seu próprio aparelho celular. Uhum. Seria bom. Não era óbvio. Não é óbvio. Quando você pensa, fala, não é óbvio. Quando Lógico. ele me falou, eu falei, você tem uma razão. É verdade. Queremos mais impostos? Pessoal, queremos mais impostos. Vocês estão achando que está precisando de mais fazer? O que vamos fazer com o dinheiro que está aí? Põe aqui ou põe ali? Deixa o povo escolher. Aí ia voltar para o nosso plebiscito antigo. Uhum. Antigamente se fazia muito, né? Ou vai voltar para isso lá, só que lá com a internet. Eu achei bárbara a ideia dele. Falei, é verdade, isso aí acho que vai entrar em vigor em algum momento. Mas, por O enquanto... problema é que quem decide tem que... Não somos, quem decide se vai para isso não somos nós, né? Vai ser um Congresso, um Senado, sei lá. Vai demorar um pouquinho. Senadores, estamos abertos a abrir mão de poder para que o cidadão possa votar no nosso lugar? É eles que vão decidir. E hoje tem um conflito de interesse tão grande, né? Exatamente. Já existe, né? Vai existir mais ainda. Bom, carteira. Então eu vou começar a investir. Comecei hoje, começar a investir. O que eu começo como? Tenho lá 10 mil reais. Posso começar com 10 mil reais? Opa, hoje em dia com menos você já consegue investir. Hoje em dia é super fácil. Maravilhoso, super fácil. Pode começar com o dinheiro que você quiser. Tá Isso. bom, peguei esse dinheirinho lá, 5 mil. Tá. Quero começar a investir, faço o quê? Bom, eu acho que, antes de tudo, é importante você entender quais são os seus objetivos. Né? Assim, Eu quero ganhar dinheiro, só sei o seguinte, eu vou investir, quero ganhar dinheiro. O que eu faço? tem muita gente que o objetivo não é ganhar dinheiro, é preservar o dinheiro, é ter uma liquidez imediata. Né? Então, precisa entender a sua motivação. A sua motivação é ganhar dinheiro? É Isso. Vamos lá, investir para começar com essa. tentar ter o maior retorno possível em cima daquele dinheiro? Fazer render o seu dinheiro um pouquinho acima da inflação, vai. Bom. Então, um pouquinho acima da inflação já é um pouco diferente do que ganhar Você está ganhando dinheiro, você está acima da inflação, está ganhando. Precisa ver qual que é o seu objetivo. É transformar esses 5 mil no máximo de dinheiro possível? Geralmente seria correr mais risco. Não, é só um pouquinho acima da inflação? Isso. Eu acho que hoje em dia você... Bom, até dar um passo para trás aqui, né? Eu abriria a conta numa corretora, porque geralmente lá a prateleira de produtos ela é mais ampla, né? Então tem várias oportunidades lá. E daí, você entender quais são os seus objetivos e o seu perfil de risco, né, Cris? E aí, o que eu faço? Tem um monte de gente aqui, eles estão querendo investir. Ele liga no telefone para uma corretora e fala, eu tenho aqui 10 mil reais, como é que eu procuro? Ligo para a corretora? Como é que começa no começo? Você joga no Google, bota a corretora lá que... Tá bom, aparece várias. Não, digamos que apareça a tua, quero saber como é que eu faço na tua. Apareceu lá, assumo como é que eu faço. Eu entro lá, ligo, vai ter um telefone... A gente ainda não tem corretora ainda, quem sabe no futuro, né? Vai ter uma, será? Existem caminhos intermediários mais leves em termos burocráticos. Não, a gente tem uma área de advisory lá. É só advisory. Eu te convido para conhecer lá. Vou lá um dia conhecer. Porque corretora tem uma questão de muita regulação
Uhum. e pesado em vários custos. Então, já tem escritórios de agente autônomo que estão se transformando, né? Mas eles tiveram que conquistar uma Fácil. escala grande aí Então tá bom, para então chegar eu lá. vou. Então, como é que eu faço? Vou lá, ligo numa corretora, Beleza? e falo, quero investir. Quero Vai investir. aparecer uma pessoa que vai ter o telefone e vai dizer, eu sou a pessoa? Às vezes sim, às vezes não. Depende do seu tamanho, né? Do Uhum. tamanho do seu cheque. R$ 5.000, infelizmente, eu acho que na maior parte dos casos vai ser meio autoatendimento, né? E daí você tem que fazer quase que um autoexame para entender seus objetivos. Uhum. Né? Mas assim, como, como uma regra de bolso, geralmente quanto maior o seu prazo de investimento, mais risco você pode correr e mais exposto à renda variável você pode estar. Né? Então, fundos como ações, fundos imobiliários, podem ser uma alternativa. Quanto mais curto for o seu objetivo e menos risco você puder correr, mais você deve expor a produtos de renda fixa, que no Brasil, infelizmente, ainda pagam bastante. Agora, imobiliário, deu uma loucura o mercado imobiliário na época da pandemia, ficou Uhum, tudo meio, até eu chamo isso de desorganizado, porque as uhum. coisas perderam um pouco o pé, etc. Isso volta, isso está Tá. voltando, isso vai ser como daqui para frente? Vamos lá, eu acho que existem vários mercados imobiliários, né? Primeiro, existem vários segmentos e existem várias geografias, né? Hum. O mercado de fundos imobiliários, ele vinha pré-pandemia muito quente, muito quente. Faltava fundo no mercado, assim, tinha Hum. mais gente querendo comprar do que tinha ativos disponíveis e pré-pandemia estava muito forte em termos de valorização. Veio a pandemia e caiu no primeiro momento, depois se recuperou e está se recuperando. Inclusive, essa semana aí atingiu a máxima de alguns meses, mas ainda um pouquinho abaixo daquela máxima pré-pandemia. Eu não diria que hoje existe um exagero na precificação de fundos imobiliários. Eu diria até que estão, na média, um pouco mais baratos do que deveriam estar perante ao yield que pagam, perante ao valor de reposição dos imóveis. E tem algumas categorias que essas realmente estão muito descontadas, muito estressadas, né? Vamos dar nomes aqui, principalmente o segmento de lajes corporativas, né? Esse, Nossa, esse esse segmento sofreu, né? sofreu muito, não só no Brasil, como fora, né? Assim, as vacâncias em São Francisco, Nova York, estão extremamente elevadas. Acho que não tem nos livros uma Isso vacância é um tão pouco do alta home nessas office que cidades. não acabou ainda, né? Para lá fora, então. O home office, ele veio para ficar, pelo menos essa sensação, né? E lá fora, então, mais ainda do que aqui, né? Lá fora, eu estava conversando com um amigo que tem empresa lá fora, ele falou, eu não consigo contratar mais ninguém se tiver que trabalhar presencialmente segunda ou sexta, assim, as pessoas não querem mais trabalhar presencialmente lá fora. No Brasil também não, mas como falta emprego, o pessoal aceita. Mas lá fora, isso que é bom de você ter uma economia ativa, né? Quem mais se beneficia é a classe trabalhadora, né? Que tem a opção de escolher o Escolher. emprego e quando vê, bota exigências do tipo, não quero trabalhar de segunda a sexta no escritório e a empresa que não seguir isso vai ficar sem mão Não, de obra. não sei, viu? Eu tenho uma certa questionamento em relação a isso, porque eu tenho visto grandes empresários de Uhum. vários segmentos aqui e fora Sim, sim. questionando muito a história do home office, porque não é operacionalmente interessante para a Sim, empresa, não porque o cara precisa estar lá, mas você não consegue fazer um trabalho sim. É, com o mesmo tipo de comprometimento, nem com o mesmo tipo, com o mesmo tipo de comprometimento, nem com o mesmo tipo nada. A gente sabe disso, eu não vou entrar nesse mérito, aproveitamento, Cris, mas aproveitamento é muito baixo. Mas o então eu ponto é acho que que o eles vão trabalhador voltar. já não quer mais, né? Então, mas ele vai ter que voltar, né? Porque senão ele vai ficar sem opção, porque Essa, muitas empresas estão dando uma, assim, eu não aceito ninguém home office, por é. exemplo. Bom, Eu tenho um monte de gente que está nesse mesmo caminho. Outro eu acho dia que eu se você tive um, estivesse nos Estados Unidos, você teria mais dificuldades. então, eu estava falando com o Tim Draper outro dia sobre isso. Aí falei para ele, como é que está? Ele falou, olha, eu tô meio a meio hoje, mas eu estou rumo a ficar 100% presencial. E assim, quem quiser se encaixar, se encaixa. Quem não quiser, não se encaixa. Uhum. Ele falou, vou seguir o Elon Musk, ele brincou comigo, né? Porque o Elon Musk deu ou vem ou sai, né? E ali ele falou, eu tô seguindo esse caminho. Eu acho que muitas empresas no andar nos próximos anos vão fazer isso porque você perde a cultura, sabe? Uhum. Isso é muito, muito grave, eu acho, para o desenvolvimento da companhia e da própria pessoa. Uhum. Porque quando ela não troca, Sobretudo os mais jovens, né? Que você ainda não. não tem o network.
Não tem o network e não tem o conhecimento. É. Ainda estão agregando conhecimento. Você ficar trancado em casa, vai agregar conhecimento com quem? Com a parede? É. Fica muito difícil fazer network com quem? Com a parede? Então você não almoça com as pessoas, você não Uhum. conversa, você não troca ideia, você não troca experiência, você não troca... Uhum. Eles vão ficar cada vez menos envolvidos ou no negócio, na cultura, no conhecimento, no networking, tudo isso Uhum. impacta. Então, acho que para a própria pessoa a longo prazo é ruim. É. Né? Então, acho que não vai acontecer. Mas, vamos lá. Você estava falando das lajes. As lajes As estão... lajes no Brasil têm sofrido muito, né? Assim, hoje existem 2 mercados que têm uma certa liquidez na bolsa, né? Que é o mercado de São Paulo e o mercado do Rio de Janeiro. Os outros praticamente não têm opções de investimento, né? E são os 2 grandes mercados onde tem bastante número de empresas, né? São Paulo, a região da Faria Lima, essa ainda essa está muito disputada, né? As vacâncias são extremamente baixas, mas o resto de São Paulo está com uma vacância muito alta e não sei qual a velocidade de recuperação. É. O Rio de Janeiro, a situação é ainda pior, né? Porque ali a gente enfrentou vários tipos de crise, né? Crise do Estado, né? Crise na Petrobras muito tempo atrás. A Petrobras, mesmo recuperada, ela fez vendas de ativos e acho que também fez um certo enxugamento e não precisa daquelas mesmas áreas lá de trás, né? A Petrobras ela é muito relevante no mercado do Rio de Do Janeiro. Rio, E é. várias outras crises locais, né? Então a Oi, que era uma empresa que era muito relevante lá, o próprio grupo OGX, né? OGX não, o grupo X lá Tila, do Ike e Ike. tal. Esses daí praticamente sumiram ou tiveram suas operações extremamente reduzidas. Então, o mercado do Rio de Janeiro, sem falar no fim da Olimpíada, fim da Copa do Mundo, que também tinha um pouquinho de área dedicada a isso. Então, o Rio de Janeiro está com uma vacância enorme e a gente, infelizmente, não vê migração de empresas para lá, né? Pelo Não, contrário. contrário. Então, inclusive dos talentos também do Rio, né? Muita gente, infelizmente, do Rio querendo sair de lá. Então, é muito difícil você imaginar qualquer recuperação quando você tem muita gente talentosa saindo da sua cidade. Eu acho que não foi só o Rio que viu isso, estado. Assim, eu vi vários estados, muita gente mudando para São Paulo. Eu acho que depois da pandemia isso foi mais forte ainda, esse movimento, do que antes. Antes acontecia, mas era ia acontecendo normalmente. Agora foi uma enxurrada de gente vindo buscar oportunidade, buscar negócio, buscar coisa. Eu me lembro que Agora quando eu comecei, o mercado financeiro ainda era muito forte no Rio de Janeiro, né? O BTG um dia ficava lá, né? O Pactual começou lá. A própria XP chegou a ter um escritório lá. Vários bancos começaram lá, né? O Garantia era lá, depois veio para São os Paulo. fundos grandes. Os fundos ainda tem lá alguns fundos grandes. Esses ainda não sei porque ainda não saíram de lá, ainda estão lá, né? Mas a parte do mercado financeiro quase toda veio para São Paulo aí e saiu do Rio. E, enfim, menos um setor que emprega bastante e paga bem ali no Rio, né? E aí, agora o imobiliário da parte de residencial está indo muito bem, né? O quê? No Brasil? No Brasil. Não, mais ou menos, Cris. É bem mais ou menos assim, viu? Basta você ver a cotação não das... subiu muito durante a pandemia e depois... mas depois perdeu o gás, né? Assim, as empresas listadas na Bolsa, elas são Tanto muito voltadas para incorporação de tem prédio. tanto lançamento de incorporação de prédio, né? Tantos, toda hora. Teve essa questão da segunda residência e tal, que ainda teve uma ascensão durante a pandemia. Agora... Deu uma esfriada isso aí. Deu uma bela esfriada de uns 2 anos para cá o segmento de construção civil, até porque o juros subiu para caramba, né? O juros ele é muito importante na produção, ou seja, na construção. As construtoras e as incorporadoras, elas precisam de recursos para levantar os prédios, né? Muitas vezes elas não têm todo o dinheiro que elas precisam, então elas tomam dívida e essa dívida ficou mais cara. E também o consumidor, para comprar, precisa de prazo, né? O imóvel geralmente é a maior despesa, é a maior saída de caixa que uma pessoa tem na vida. Poucas pessoas têm o dinheiro à vista para comprar um imóvel, né? Então, quem vai comprar um imóvel geralmente está ali na casa dos 20, 30 anos. As pessoas ainda são jovens e ainda não tiveram tempo de acumular capital. Sim. Então, o que elas fazem? Financiam. Quando o juro sobe, a parcela fica um pouco mais cara também e impacta o setor. Quem sabe aí os juros não podem voltar a cair e esse setor ser reativado.
puxa vida, então não vi nada agora ainda de bom, hein, pra gente. Eu Não acho tô que vendo eu sou uma saída. otimista. Eu sou otimista. Quais saídas, meu bem? Eu sou otimista Vai com o investir mercado aonde? do agronegócio. Isso é Eu acho que assim, vamos lá. O que o Brasil é bom? O Brasil é bom em commodities e o setor financeiro brasileiro é bom. Setor energético, acho que tem oportunidades. Esses são setores que eu fico de olho, né? Porque o Brasil, de fato, tem empresas muito boas nesse e as 5 segmento. Big Techs. E lá fora, acho que essas empresas são interessantes. Mas no Brasil, a gente tem que focar no que a gente é bom. O que a gente é bom? A gente é bom em Fazer commodities. comida. Fazer commodities. Mas felizmente, você falou um ponto bom, né? Fazer comida. A produção de soja no Brasil, ela cresce 6% ao ano, que é um crescimento chinês hoje, né? Em qualquer janela que você olhar. 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. A produção de soja no Brasil, ela continua crescendo e o mais legal de tudo, sem expandir tanto a área, né? É a mesma área produzindo cada vez mais, botando tecnologia, botando técnicas de fertilização do solo, melhorando a governança dessas fazendas para que elas possam ter acesso a capital para investir, né? E eu diria que o agro brasileiro, apesar de todo esse crescimento, ele ainda subinveste. Você vai para o Mato Grosso, vai para o Paraná, que são regiões prósperas, talvez as regiões mais prósperas do Brasil, ainda se investe um pouco em irrigação, ainda se investe pouco em capacidade de armazenamento, né? Por que a gente vê tanto aqueles caminhões transportando, né? Às vezes até em estradas de barro, né? Por que a gente vê isso? Porque não tem capacidade de armazenagem. Se a gente tivesse capacidade de armazenagem, a gente poderia esperar o trem ir e voltar. Como a gente meio que produz e tem que despachar a produção, o que tem? O que tem aqui? Tem caminhão. Então vamos de caminhão. A gente precisa escoar de alguma forma. Fazer uma palestra no interior de Mato Grosso. Foi a coisa mais impressionante na vida. Eu estava numa estrada de 2 mãos, que uma mão era um caminhão atrás do outro. Parecia que eles eram um trem, porque parecia um trem mesmo, que um engatado no outro. Um caminhão atrás do outro, soja. Mas não tinha intervalo, não tinha nenhum carro no meio, era um caminhão atrás do outro, sim. Quilômetros aqueles caminhões. Gente, que coisa impressionante. A gente escoando a produção. Se parar, não precisava nem transportar, era só andar por cima deles e você chegava de um lado para o outro. E esse custo de transporte, ele chega a ser 3 vezes o que custa para se transportar nos Estados Unidos, porque lá tem uma infraestrutura de ferrovia muito mais robusta que aqui. Isso o nosso amigo Tarcísio está resolvendo. Não, ele vai melhorar bem. E esse é um dinheiro que nós brasileiros deixamos na mesa, assim, porque o preço da soja é internacional, né? A gente vende nesse preço menos o custo de frete, né? Só que esse nosso custo de frete ele é muito alto. Se a gente reduz esse custo de frete... Sobra margem para nós brasileiros. Então, quanto mais a gente investir na infraestrutura do nosso país, mais margem a gente tem aqui. E no final do dia vai ser mais comida no mundo, para alimentar todo mundo, que ainda tem fome, né? A África e tal, ainda... Se a gente barateia a comida brasileira, a gente está melhorando não só a vida de nós brasileiros, mas também a vida de toda a população mundial. O Brasil cresce? Eu acho que, vamos lá, para um país crescer, você precisa de 3 insumos aqui, né? Você precisa de educação, infraestrutura e ambiente de negócios. Não foge muito disso. Vamos falar de cada um deles. Eu, infelizmente, acho que a educação não melhora. É isso e é isso. É o que temos. É o que temos. A infraestrutura, eu já sou um pouco mais otimista. Eu acho que a gente está na direção certa, infelizmente na velocidade que não é a velocidade que a gente gostaria. Né? Aquele ritmo chinês de construir um monte de ferrovia, aeroporto, porto. Né? Isso não é o que a gente vê no Brasil, infelizmente. A gente tem um gargalo de infraestrutura enorme. E não é só de transportes, é energia e principalmente, talvez o maior de todos, saneamento. Né? Saneamento no Brasil, a gente precisa investir R$1 trilhão aí nos próximos 10 anos para ficar ok, né? Para as pessoas poderem dar descarga. Né? Infelizmente, hoje, mais da metade das pessoas no Brasil não tem acesso a isso. Quem está nos vendo aqui provavelmente está nos vendo dentro de um escritório, de uma casa, quentinho, né? Com aquecedor ou com ar-condicionado. Né? Tem saneamento básico. Infelizmente, a maior parte dos brasileiros, ou boa parte dos brasileiros, ainda não tem isso. A gente precisa investir nessa que, para mim, é básico, assim, porque na hora que você melhora o saneamento, você melhora
várias outras questões, sobretudo de saúde, né? E de desenvolvimento das pessoas e até de dignidade, Uhum. né? O cara consegue um emprego que muitas vezes não conseguia, porque consegue tomar um banho, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que andar para frente, né? Temos que investir, a iniciativa privada quer investir, está fazendo vários investimentos bilionários, não é só no Rio e São Paulo, tem empresa de capital aberto que está fazendo concessão lá no Amapá, né? Nossa, Então, a iniciativa privada quer investir, o que a gente não pode atrapalhar. Felizmente, eu acho que o Congresso Nacional ele tem uma visão pró-melhoria da infraestrutura e pró também uma melhoria do ambiente de negócio, que é essa última que eu citei. Infelizmente, talvez não na velocidade que a gente gostaria, mas na direção correta. Então, eu acho que a gente vai ter crescimento sim, porque tem esses dois fatores aqui, infraestrutura e ambiente de negócio, devem melhorar ao longo do tempo. Infelizmente, no ritmo brasileiro, ou seja, vai ter crescimento sim, mas lento, que é isso que a gente tem apresentado aí. a inflação acho que E alguns segmentos crescendo mais, né, Cris? Talvez aí o segmento do agronegócio, por ter uma demanda global e ser voltado para a exportação, esse sim vai crescer mais do que a média. bom, se depender da pesquisa do Papo de Tubarões, todo mundo fala do agronegócio. Acho que melhor a gente começar a fechar tudo que a gente faz, começar a plantar soja. Não, Vou tem plantar lá no riscos, meu né? jardim, meus vasos vão ser todos de soja. Tem riscos, né? O preço da soja caiu, né? Eu acho que vai ter alguns agricultores que vão ter dificuldade de pagar suas contas. Não tudo são flores. Tem Não. a questão de preço da Tem seus commodity, de desafios custo todos os negócios, da produção, e também tem a É questão... que a longo prazo esse mercado é o que mais a se longo apresenta. prazo vai ter altos e baixos, como se você pegar a produção de soja no Brasil, eu falei que ela cresce 5% ao ano, mas teve anos de quebra, né? Ano passado teve uma quebra grande lá no Rio Grande do Sul, né? É difícil ter uma quebra de safra no país todo simultaneamente, né? Isso não existe records disso, não existe dados disso. Geralmente, quando você pega uma questão climática, pega uma região, não pega outra. É difícil pegar o Brasil, ele tem essa vantagem, né? É um país de dimensão continental. Então, na média, a produção vai continuar crescendo, às vezes com as intempéries aí do tempo e às vezes também com as intempéries do mercado, né? Porque a cotação, ela sobe e desce e isso pode trazer riqueza ou não para o campo no curto prazo. Mas no longo prazo, eu não tenho dúvida que vai ser um segmento muito importante para nós. Quer deixar uma mensagem muito legal para a nossa turma? Quero sim. Queria primeiramente agradecer, Cris, pelo convite. Sempre um prazer estar com você. Sempre bom te E ouvir. eu acho que investir nunca foi tão fácil e investir nunca foi tão importante, né? Porque nunca foi tão fácil. Hoje em dia tem muita informação por aí, é muito acessível. Quando eu comecei a investir, para pegar uma cotação, eu tinha que ver o jornal do dia seguinte, não tinha na internet. Hoje em dia o trabalho do investidor é filtrar o que é útil do que não é, porque a informação ela existe de lote, né? Então, nunca foi tão fácil investir e nunca foi tão importante. Por quê? Porque a população brasileira ela está envelhecendo, né? A expectativa de vida nossa ela aumenta uns 3 meses aí por ano, Verdade. né? O brasileiro está vivendo mais, o mundo está vivendo mais, mas nós estamos vivendo cada vez Quem mais. vai ver 150 anos já nasceu, né? Então, Tomara que a gente não morra, né? já somos nós mesmo. E então as pessoas estão vivendo mais e elas vão ter que poupar para essa terceira idade e está muito claro que depender de governo, que era algo, vamos dizer assim, era o que acontecia no passado, vai ficar cada vez mais difícil, né? Porque as contas públicas elas estão cada vez mais apertadas e eu acho que vários países do mundo vão ter dificuldade de entregar o que prometeram aos seus contribuintes na aposentadoria. Então é importante que você não dependa de governo na sua aposentadoria. 80% dos brasileiros ganham na aposentadoria 2 salários mínimos ou menos do governo, o que é, acho que, insuficiente para ter uma aposentadoria digna em quase qualquer cidade brasileira. Então, se você quer ter uma renda melhor do que essa, você tem que poupar enquanto você tem idade produtiva. Vamos trocar a caderneta de poupança por uma carteira de investimento. Como os americanos fazem, né? Assim, os países desenvolvidos, eles têm esse perfil de serem poupadores. O brasileiro ainda tem um pouco esse histórico, né? Ainda tem muita gente que ainda tem essa história, tem que fazer caderneta de poupança. Então, acho que estamos devagarzinho falando, não é por aí, vamos fazer uma carteira de investimento para você conseguir
ter uma aposentadoria digna. Então é isso, o recado que eu tenho é esse, assim, nunca foi tão fácil e nunca foi tão importante você investir pensando na sua aposentadoria ou quem sabe aí na independência financeira, né? Tem gente que quer, ao contrário de nós dois lá, ficar na praia, não tem nada de errado nisso, né? Construir aí uma renda paralela, renda passiva, né? Renda de investimentos é possível e é acessível para todos os brasileiros, eu acredito. Então, para você que quer independência financeira ou aposentadoria, vai ser fundamental você investir. Maravilhoso. Muito obrigada por você ter vindo. Maravilhoso ter você aqui. Obrigado, Cris. Vai para toda terça-feira às 8 da noite. Não perca o nosso podcast, hein? Não perca, não perca. Falamos com o Thiago Reis, maravilhoso, sobre investimento. E você que quer investir seu dinheiro, pega essas dicas e não esqueça de pensar em cada uma dessas coisas, em pensar em cada uma dessas coisas que ele falou na hora de escolher onde você vai colocar o seu rico dinheirinho. E que presente é esse aqui que eu vou levar para você? Vai levar um colágeno maravilhoso e uma caneca do nosso Papo de Tubarões. Viu? Beleza, Cris, muito obrigado.